Oi, amigas, vamos comigo para mais um dia de consulta, contando um pouco mais da minha história. Bom dia, minhas amigas. Bom dia, meu amor. Bom dia. Chuvinha, vocês estão achando que eu vou falar mal desse tempo maravilhoso? Não vou, gente. Não vou mesmo. Que tempo delícia, que saudade de uma chuvinha. Que saudade de um friozinho. Só as roupas que não tá servindo, né? Peguei a jaqueta do Danilo, um vestido e montei um look meio duvidoso. Mas estamos indo, gente, pra consulta ver. Ver não, né? Passar em consulta do nosso neném, medir a barriga, né? Mostrar ultrassom pro doutor. Acompanhamento agora é de 15 em 15 dias, não é mais de um em um mês, é 15 em 15 dias. Faz 15 dias que eu fui na última consulta, o tempo tá voando, estou de 29 semanas e um dia. Tá muito perto já do neném nascer. E aí, gente, eu tô muito sem vergonha, porque o doutor me passou o exame da outra vez, que era pra eu ter feito já. Eu fiz? Não. Mas eu não fiz, gente, de sem vergonha, porque de manhã eu acordo com muita fome. E pra gente fazer o exame, tem que estar de jejum, né? E aí eu não consigo fazer o jejum. Eu acordo já querendo um pão, né, amor? Acordo querendo um pão. Acabei de comer um pão. Verdade. Um pãozinho gostoso. Nossa, a gente come pão. Só que eu tô comendo pão com um pouquinho de manteiga. Manteiga mesmo. E tomando leite desnatado com adoçante. Mas não dá pra fazer o exame depois que você come, né? Come mal essa semana. Comi essas 2 semanas. Não tinha engordado nada. Vocês lembram que eu falei que eu emagreci 200 gramas? Não tinha engordado nada. Agora vamos ver, né? Se eu vou tomar bronca, se eu não vou. Vocês sabem que eu sempre sou sincera aqui com vocês, né? Mas dos exames eu vou tomar bronca. Na verdade, eu já tomei, né? Já falei pro doutor pelo WhatsApp. Falei, doutor, eu não fiz os exames. Ele falou, não tem problema. Vem, vamos medir a glicemia, vamos medir a pressão. Vamos ver como que você tá. Vamos medir essa barriga. Traz o ultrassom e vambora. Aí eu vou ter que fazer esse exame. Amanhã é sábado, né? Vou ter que fazer segunda-feira. Gente, esse videozinho de edit que eu postei no meu feed, né, que uma seguidora postou lá na outra rede, bombou. Eu não imaginava que ia repercutir tanto, porque eu já postei esse relato há 3 anos lá no YouTube. Então, na época, né, deu um boom lá no YouTube. As pessoas conheciam minha história lá pelo YouTube. Essa história tá vindo pra cá, pra essa parte dessa rede, agora. E eu fiquei muito feliz, assim, com a repercussão, né? Porque muita gente se identifica. Eu sei que dá muita esperança pras mamães. Eu sei que, gente, muito difícil ser mãe sem apoio, né? Enfim. E eu sei que gerou muitas dúvidas em vocês. Então eu vou deixar pra vocês uma caixinha de perguntas, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Tirem as suas dúvidas aqui sobre o que vocês quiserem. Da minha adolescência, da minha maternidade como mãe solo. Tudo que eu vou respondendo, tá bom? Essa é uma dúvida que eu recebi muito no direct. E por incrível que pareça, foi a primeira pergunta que apareceu aqui. Vamos lá que eu vou explicar esse bololô todo, tá? Quando eu era muito novinha, quando eu tinha 2, 3 anos, os meus pais foram morar no Japão, né? Meu pai, ele é a 3ª geração e ele foi tentar uma vida lá. Eu e meus irmãos, né? Minha irmã e meu irmão, ficamos morando com a minha avó e com meu avô e com um monte de tio, tia. Sim, família. Então a gente cresceu meio que no meio da galera ali, né? E não foi uma infância legal, não foi uma infância fácil. Foi muito difícil. Mas a minha mãe, ela ia e voltava, e meu pai só voltou quando eu tinha 10 anos de idade, né? Meu pai comprou uma casa, tudo, se estabilizou, enfim, se estabilizou, né? Eu vou dar uma resumida, assim, bem resumida mesmo. Quando meu pai voltou do Japão, ele meio que faliu assim, né? Ele não veio com muito dinheiro. Só que meu pai, ele sempre foi muito mão aberta, gente. Ele chegou a ser muito burro. Porque ele perdeu casa, ele perdeu carro, ele perdeu moto, ele perdeu tudo. Emprestando dinheiro pros outros, sabe? E a gente acabou passando muita necessidade mesmo, de passar fome, né? E aí ele engravidou uma menina, teve meu irmão. Eu e minha irmã teve que parar a escola pra cuidar do nosso irmão mais novo, que é o Gu, que vocês conhecem. Então, assim, foi muito conturbado. Quando eu tive o Brian, né, eu morava com a minha mãe. Minha mãe e meu pai moram muito perto. Então eu morava com a minha mãe e com o meu padrasto, né, que era meu padrasto na época, o Ri.
E em cima da casa da minha avó e do meu avô. Só que, como eu não tinha esse vínculo de mãe e filha, porque a minha mãe não me criou, né? Depois que eu fiquei grávida, ela tava tentando cuidar de mim como mãe. E eu tava tentando uma relação com ela, porque é muito difícil, vocês concordam comigo que é muito difícil estabelecer uma relação com uma pessoa que você não conviveu? Eu não cresci com a minha mãe. Então, eu tava entendendo o jeito dela, eu já era adolescente. Eu tava entendendo o jeito dela e ela tava entendendo o meu. Eu tinha 16 anos, a minha mãe se culpou muito por eu ter engravidado nova. Então ela me pegou pra cuidar, né? Eu morei um pouco com meu pai, depois que meu pai voltou do Japão. Aí fui morar com a minha mãe, porque eu já não conseguia mais cuidar do meu irmão. E aí, tava morando com a minha mãe. Só que a gente não tinha essa relação de mãe e filha, porque a gente nunca tinha convivido, nunca. Minha mãe pegava a gente pra passear, quando ela vinha do Japão, às vezes, entendeu? Só que a minha mãe, ela teve por um grande tempo da vida dela um transtorno de toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, com limpeza. E, gente, eu era adolescente. Eu não era suja, mas eu era muito bagunceira, por exemplo. Se meu guarda-roupa tivesse bagunçado, ela queria que eu arrumasse na hora que ela queria. E eu não queria, porque eu não era uma adolescente que, tipo assim, eu era folgada. Eu trabalhava fora, então eu ficava cansada. Chegava fim de semana, eu queria sair, eu queria estar junto com o pai do meu filho, que na época era meu namorado. Enfim, e a gente tinha muito conflito por conta da casa, gente. A nossa casa tinha 3 cômodos. O meu quartinho bem pequenininho, o quarto da minha mãe, a cozinha, não tinha sala, e um banheirinho que ficava no quarto da minha mãe. Essa era a nossa casa. Minha mãe passava 24 horas esfregando aquela casa e nunca tava limpa, aos olhos dela. E quando eu ia fazer alguma coisa, lavar uma louça, ela não deixava. E depois reclamava que eu não ajudava. Então a gente tinha muito embate. Eu e ela, a gente era igual gato e rato, a gente brigava o dia inteiro. E pra ajudar, a casa da minha mãe era em cima da casa dos meus avós, tios, enfim. Era todo mundo ali muito junto, muito misturado. Então, era um inferno, porque tudo que, por exemplo, a gente discutia, não ficava entre eu e ela. Subia todo mundo, sem saber de nada. Já me brigava comigo, me batia. Uma vez, um tio meu subiu, cuspiu na minha cara, porque a gente tava brigando, eu e minha mãe. E assim, eu comecei a ficar revoltada quando eu fiquei adolescente, porque eu me sentia abandonada na infância. Eu me sentia incompreendida na adolescência. E eu só queria, gente, de verdade, eu quis ter filho. Quando o Brian nasceu, foi um alívio pra mim. Porque eu queria muito saber o que era família, saber o que era amor. Porque eu não sabia. Eu fui criada largada mesmo, sabe? Qualquer um podia bater, qualquer um tinha autoridade de mandar. Qualquer um tinha autoridade de fazer o que quisesse. Então eu tenho muito trauma de infância que eu não gosto nem de falar aqui, sabe? E aí, o que aconteceu? Minha mãe morava em cima. É um escadão, tá, gente? Minha mãe morava em cima, minha avó no meio e meu pai comprou a casa do meu tio, que era embaixo. Então, meu pai ficou vizinho da minha mãe, vizinho mesmo. E aí, tinha um quartinho nos fundos, que tava livre. E aí, eu trabalhava, tal, o Brian já tinha uns 2 anos, né, nessa época, 1 ano e pouquinho. E eu trabalhava tudo, né? E aí, nessa época, eu fui morar com meu pai. Meu pai sempre foi mais compreensivo, sabe? Meu pai sempre foi muito amigo. Muito compreensivo. Ele não era aquele paizão de tipo assim, sou seu herói. Ele nunca foi. Mas ele era muito cabeça aberta. Ele sempre entendia. Quando eu fiquei grávida, ele não me crucificou. Todo mundo brigou comigo. Todo mundo quis me esculachar, menos o meu pai. Meu pai nunca me esculachou, mas ele também não era aquele pai, sabe, aquele pai presente. Ele era na dele, né? Porque ele não foi criado com amor. Então ele não sabia dar isso que ele não tinha. Nisso, a minha irmã tinha um relacionamento com um outro cara. Ela morava junto com ele, fazia faculdade. Meu irmão tinha um relacionamento com a minha cunhada, ele morava junto com ela. E eu morava com meu pai, né? Meu pai, meu irmão mais novo, cuidava dele, né? Eu ajudava nas contas de casa e morava no quartinho no fundo. Danilo conheceu esse quartinho, né, amor? Sim. Danilo dormiu comigo no quartinho mofo. Verdade. Vocês já conheceram que tem vídeo no YouTube nesse quartinho. Mas, enfim, teve um dia que eu tava no trabalho, gente, lá no consultório do Diego. E eu recebi uma mensagem da minha irmã falando assim, olha... o Gui, nosso irmão, tá sem casa. A mulher dele pôs ele pra fora. Gente, tô falando bem real mesmo, tá? Ele botou suas roupas em saco de lixo, jogou no quintal da mãe, porque ele vai ficar com um quartinho que é seu. O pai deixou ele ficar, ele falou que você trabalha, você pode se virar. E a mãe disse que não quer você na casa dela, porque você é muito bagunceira. Mas vem buscar, porque senão vão jogar fora suas roupas. Gente, eu juro, foi isso o que aconteceu. Foi exatamente isso. Lembrando que nessa época eu trabalhava em 2 empregos, tá? Eu pagava uma pessoa pra olhar... Uma pessoa não, a avó do Brian pra olhar ele. E ele ficava na creche de dia. Então, eu levava na creche... Não, peraí. Eu deixava ele com a minha mãe levava na creche, meu padrasto.
E aí a avó dele buscava. E, gente, era um bololô. Era uma rotina bem louca pra ele também, tadinho. A madrasta dele buscava, ou a avó dele por parte de pai. E era assim. E a minha mãe também às vezes buscava, meu padrasto, enfim. Eu tinha ajuda nessa parte, sabe? Tinha bastante ajuda com relação ao Brian. Eu nunca tive que reclamar com relação a ele, porque ele era uma criança muito amável. E todo mundo me ajudava com relação a ele, né? Não com questão financeira, mas com questão de cuidar dele, de gostar, de cuidar, levar, buscar, enfim. Foi aí que eu fui embora, né? O Diego me acolheu na casa dele, meu melhor amigo, que hoje é meu padrinho de casamento, fui madrinha dele também. É um irmão da minha vida, assim, sabe? E aí, gente, a minha mãe pediu pra mim pra cuidar do Brian. Ela falou, já que você vai embora, não tem como você levar ele, né? Você não vai conseguir trabalhar, deixa ele comigo. Eu cuido dele, eu levo pra escola, eu alimento, cuido, enfim. E você pega ele aos finais de semana. E foi isso que eu fiz, tá? Eu fui morar na casa de uma pessoa, que foi o Diego, meu amigo. E de fim de semana eu pegava o Brian. Era um fim de semana meu e um fim de semana do pai dele. Então, às vezes, eu saía do trabalho, dia de semana, ia lá pra ver ele, mas ia embora pra dormir, porque eu não tinha onde dormir na casa dos meus pais, pra dormir com ele. E, gente, foi um ano. Assim, o pior ano da minha vida foi ficar sem meu filho. Mas, graças a Deus, eu tive quem cuidasse dele, que foi a minha mãe e meu padrasto. Nesse um ano, eu ralei muito, eu trabalhava em 2 empregos. Mas eu trabalhava, gente, tanto, que eu ligava pro Brian de noite. O Brian tinha 2 aninhos, 2 pra 3 aninhos. E eu falava, filha, a mãe vai te buscar, a mãe vai te buscar. A mãe não aceita ficar sem você, eu vou te buscar. E eu quero chorar. Eu tenho até um texto que eu fiz há muitos anos no Facebook, que eu falava que todo o esforço ia valer a pena. Eu já postei aqui, depois eu procuro e posto de novo. Mas a minha mãe cuidou do meu filho, gente. Eu sou muito grata, ela cuidou muito bem do meu filho. Então, assim, minha mãe, o que ela não foi mãe pra mim, ela foi mãe pra ele, sabe? E isso me faz ter uma gratidão gigante pela vida dela. Resumindo, gente, depois disso, o próximo passo, eu comecei na internet, conheci o Danilo. Eu fiquei grávida do Rafa, a gente foi morar junto. Nunca enchemos o saco de ninguém, nunca pedimos nada pra ninguém. A gente se virou, graças a Deus. E de lá pra cá foi só bênção, sabe? Teve umas fases muito difíceis, né? Mas a gente, graças a Deus, deu certo. E, gente, agora vamos falar da família. Eu nunca vou julgar meu pai, minha mãe, a minha família pelo que eles fizeram, porque eu acredito que a gente dá o que a gente tem, né? E, assim, eu passo pano? Não passo pano, porque são atitudes que eu jamais tomaria com os meus filhos, né? Desde o começo da minha infância, eu fui criada toda errada. Então, eu jamais teria qualquer tipo de atitude que eles tiveram comigo. Porém, gente, eu perdoei. Eles são seres humanos. Eu também sou ser humano, todo mundo erra. E graças a Deus, hoje a gente tem uma relação muito, muito boa com a minha mãe, com meu pai. Eles são presentes na vida dos meus filhos, né? Meu ex-padrasto, porque hoje ele não é mais marido da minha mãe, né? Será que pode estacionar aqui? Não sei, vida, melhor descer. Então, meu ex-padrasto, enfim. Perdoei, gente, tá tudo perdoado. Eu não guardo mágoa de nada, de ninguém. Eu sei que tudo que eu passei, eu precisei passar pra estar aqui hoje. E eu glorifico a Deus pela dificuldade, porque a gente só dá valor na dificuldade, né? Enfim, meus amores, ficou longo aqui os vídeos. Eu achei que eu ia falar bem pouquinho. Mas eu quis dar uma breve resumida. A gente não tem nem a ponta do iceberg em tudo que eu falei aqui. Mas é uma breve enxugada pra vocês entenderem, tá? Eu nunca vou julgar os meus pais. Muito pelo contrário, hoje eu que busquei essa reconciliação, essa amizade, esse amor, porque o meu pai, ele foi criado largado. A minha mãe foi criada muito presa. Então, assim, choque de realidades diferentes, eles não deram certo também, tiveram muitas dificuldades. Eu entendo, sabe? Eu entendo eles. Eu não agiria igual a eles, porém, eu tenho certeza que hoje eles têm uma outra visão da vida, sabe? Enfim, tudo foi perdoado, né? E eu tenho certeza que Deus, ele usou a minha vida e usa até hoje pra quebrar ciclos, né? Porque minha mãe e meu pai não recebeu o que eu dou pros meus filhos hoje. Só que eu sei que hoje eles aprendem comigo, assim como eu aprendo com os meus filhos, assim como eu tenho certeza que meus netos vão ensinar pros meus filhos, enfim. Ai, que carro barulhento. Cheguei na consulta, gente. Depois a gente conversa. Mas é isso, foi tudo perdoado. Deus no comando. Tá tudo bem, tá bom? Tá tudo muito bem, graças a Deus.
recebendo muitas perguntas sobre minha mãe, meu pai, que as pessoas falam que, eu não perdoaria e tal. O que eu quero que vocês entendam? Eu não enxergo os meus pais como monstros. Eu não enxergo eles assim. Eu enxergo que eles tiveram atitudes erradas, que no olhar deles talvez parecia certo, e que eles tomaram um caminho que eu não tomaria. Mas não quer dizer que eles são pessoas ruins. O Danilo convive com a minha mãe. Minha mãe é ruim, amor? Não. Gente, minha mãe é um amor de pessoa. A minha mãe, ela foi... que na época, querendo ou não... Ela era muito nova. Ela tinha 17 anos quando ela foi mãe. Era outro tipo de ensinamento, né, amor? Na época. Sim, ela sofreu muito também na criação dela. Ela casou muito nova pra sair de casa. Então, assim, eu entendo o lado deles, sabe? Eu não julgo. As pessoas falam, eu não perdoaria. Gente, mas é aquilo. As pessoas têm pensamentos diferentes, sabe? Eu jamais vou julgar meus pais. Meus pais também foram pais novos. Meu pai cresceu sem a mãe dele. Tipo assim, eu acho que são coisas na vida que são ciclos que eu vejo que eu tô quebrando, sabe? O meu pai, ele não foi criado pela mãe dele. Ele foi criado pela avó, ele foi abandonado pela mãe dele. A minha mãe teve uma infância também muito complicada, né? E minha mãe, ela cresceu num lar cristão, um lar evangélico, né? Onde muitas coisas erradas aconteciam. Então, ela cresceu muito também traumatizada. Ela cresceu sendo muito presa. Então, ela quis ir pra vida. Ela casou muito nova. Ela teve escolhas erradas na vida. Mas isso não torna ela uma pessoa ruim. Meus pais são pessoas maravilhosas que, como todo mundo, cometeram erros. E assim, gente, eu não tenho memória falha. Eu sei tudo que aconteceu na minha vida. Tem pessoas que eu não falo mais hoje, que eu não tenho contato, estão perdoadas por tudo que me fizeram, que eu não tenho contato, mas o meu pai e a minha mãe são os amores da minha vida. Eu sou apaixonada por eles. A gente tem que entender que a nossa geração veio pra quebrar ciclos, sabe? Eu ainda sou muito contra muitas coisas, muitos ensinamentos. Por exemplo, bater. A gente não bate nos nossos filhos. Foi um ciclo que foi quebrado, graças a Deus, na minha família em diante. Mas eu aprendi apanhando. Aprendi, né? Aprendi. Então, eu sei tudo que se deu de trauma na minha vida. Eu aprendi com grito. Eu aprendi com imposição. Você tem que fazer, você tem que ser. Entendeu? Então, eu aprendi de uma forma muito conturbada. E os meus pais também, sabe? Meu pai não foi criado com a mãe dele. Ele foi criado com os avós. A mãe dele abandonou ele. A minha mãe teve os problemas dela também. Enfim, era muito nova. Eu acho que cada um dá o melhor que tem. E eles deram o melhor que eles tinham. E eu sou grata a Deus por isso também, sabe? Eu não vou ficar o resto da minha vida culpando meus pais pelos meus problemas, não. Graças a Deus, me levantei. E eu posso falar uma coisa pra vocês? Jesus muda tudo. Qualquer resquício de mágoa que eu tinha sobre alguém, sobre a minha criação, sobre tudo, foram coisas que, assim, eu fui conseguindo superar e ressignificar, sabe? Então, hoje eu não tenho mágoa de ninguém. Não tenho mágoa. Tem coisas que realmente... pessoas, caráteres que eu não aceito voltar a conviver, né? Me afastei de muita gente do meu âmbito familiar. Não aceito voltar a viver. Porém, não tenho mágoa. Perdoado, tá perdoado. Segue tua vida, vai com Deus. Mas tem coisas que a gente tem que botar o limite. Porque a gente não tem mágoa, mas a gente sabe que são atitudes repetitivas. Então, atitudes repetitivas que fizeram comigo, que não deixariam de fazer, eu me afastei, tá tudo bem. Cada um seja feliz, mas mágoa não tem. E sobre o meu pai e a minha mãe, gente, eles são muito voltados pro arrependimento. Eles são muito arrependidos. E eu faço questão de ter eles na minha vida e eu amo muito eles. Cheguei em casa, gente. Eu acho que, óbvio, faz muita diferença, gente. Muita mesmo. Tanto pra gente, né? Assim, depende muito da presença, assim, como que vai ser. Se é um relacionamento conturbado, é melhor nem ter a pessoa perto. Mas se é um pai amoroso, que cuida, que conversa com a barriga, que te ajuda... Gente, a gravidez já é uma barra. Uma barra. Imagina passar sozinha. Eu vejo que, tipo assim, eu tenho muito sintoma, né? Eu sofro, eu não vejo a hora de acabar. E eu tenho o Danilo que, é um anjo na minha vida. Imagina quem passa sozinho. Então, eu acho que sim, faz muita diferença ter o pai presente, sabe? Ô, gente, é uma história tão antiga, faz 10 anos, né? Então, assim... É outra história que eu também não guardo mágoa de nada. Muito pelo contrário, eu sou muito grata, porque se não fosse por isso,
eu não teria conhecido o Danilo, que é o meu marido, não teria feito a família que eu tenho hoje. Eu realmente acredito que até as coisas ruins que acontecem levam a gente pra onde a gente tem que estar, sabe? Então, gente, eu sou apaixonada pela família do Brian, a vó dele, os tios, o pai dele, a madrasta, todo mundo ama ele, assim, loucamente. Meu filho ama a família dele. Então eu não tenho problema com ninguém, sabe? A gente conversa, a gente se dá muito bem. O Danilo se dá muito bem também com o pessoal da família do pai do Brian. Então, gente, zero mágoa, juro pra vocês, zero mágoa. Faz muitos anos e eu era muito nova, ele também. Então, tudo foi perdoado. Vocês têm que entender, gente, que eu mesma não me sinto esse ser super evoluído de, ai, ela perdoa tudo, ai, não sei o que, como ela é forte. Eu não me sinto essa pessoa. Eu também sinto raiva, eu também xingo, eu também fico brava. Só que eu decido quanto tempo que eu vou carregar isso. Tipo assim, é um negócio que me fez mal, eu vou sofrer, vou chorar, vou brigar, se eu tiver que xingar, vou xingar. Erro muito, tem muita opinião minha que depois eu vejo e falo, nossa, falei bosta. Então, assim, só que eu decido assim, vamos supor, agiram de forma errada comigo, fui traída, fui humilhada, tal. Eu vou carregar isso pro resto da minha vida, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente tem que deixar pra trás. Passou. E agora? Qual que é o próximo passo? Eu acho que a gente tem que desapegar desse negócio de tentar achar um culpado pra tudo, entendeu? Teve culpado? Teve. Ele que lide com a culpa e eu que lido com seguir minha vida. E é isso, vamos seguir, entendeu? Não vou ficar pro resto da vida chorando, não. Que é isso aí? O que é? É o seu carregamento de fraldinhas? Sim? Deixa eu ver. Gente, ela tá desfraldando, só que ela ainda usa, né, pra dormir. Às vezes ela fica insegura, né, filha? Fala, às vezes eu não quero ir no banheiro. Essa semana, gente, ela foi no banheiro. Mãe, não consigo. Suando, querendo fazer cocô e não conseguia. Tive que botar a fralda. Deixa a mamãe mostrar, filha. Tive que botar a fralda nela pra ela poder conseguir. Né, meu amor? É o seu fraldão? Tão linda, meu amor. É o seu fraldão? Inclusive, mostrar pra vocês que chegou meu carregamento de estoquinho, gente, ó. De lenço e fralda, pomada do Mikael e da Dona Jade, né? Gente, lenço eu uso pra tudo. Até pra tirar minha maquiagem. Esse lenço aqui, ele é maravilhoso, que ele é a base de aloe vera. Então, ele não dá alergia, né? Ele é... Como que chama? Dermoprotetor. Ai, gente, é maravilhoso, ó. Sem álcool, livre de APLV. Então, pra criança que tem pele sensível, até pra adulto, esse lenço, ele é o melhor. Aí tem ele assim, ó, de 80, né, grandão. Tem ele assim também, ó, de 48, que é aquele que a gente leva na bolsa. E tem esse menorzinho, que vem 12, tá vendo? Que é de bolsinha mesmo. Mais prático. Olha que maravilha. Estoquinho. Mamãe gosta. A fralda, gente, veio tanto pacotão pra Jade quanto do Mikael. Já fiz o estoquinho da RN e agora tô fazendo a P. Tá vindo já a P, já tô guardando tudo no quartinho dele. E, ó, essa fralda aqui é a fralda premium, gente. É a melhor fralda que tem. Proteção de verdade, gente, ó. Livre de APLV, testado e recomendado por pediatras. Dermoproteção, gente. É uma fralda antialérgica, tá vendo, ó? Muita absorção. Ela é super macia. Ó, inclusive o Danilo foi trocar agora, Jade, ó. Tem essa listra aqui amarelinha. Quando o bebê faz xixi, ela fica azulzinha. E aí ela é toda, gente, toda fofinha. Tem elástico aqui, ó. Desse lado aqui. Tá vendo, ó? Tem elástico aqui no fundo. Ela abraça no corpinho do bebê, ó. É uma fralda maravilhosa. Pra quem tem bebê com pele sensível, igual os meus, que tem dermatite, maravilhosa. Japa, mas aonde encontra essa fralda? Porque ela é maravilhosa, ela é boa, a gente já sabe. Mas ela é difícil de encontrar. Gente, ela é mais difícil de encontrar, mas não é impossível, tá? Vou deixar pra vocês aqui uma imagem pra vocês verem. Nesse link aqui tem a opção de onde você encontra. Você pode tanto pesquisar em qual farmácia mais próxima você encontra, ou então você pode pedir pela Magalu também, tá? Que aí você pede pela internet. Então, fica mais fácil de achar, tá bom? Tanto a fralda, quanto pomada, lenço, tudo.
Chegou o que, amor? O bercinho do Mikael, gente. Não é o berço do quarto dele. É o berço De apoio. que vai ficar aqui no nosso quarto. Porque, gente, a gente sabe que o Mikael vai dormir no nosso quarto com a gente, né? A gente sabe que o bercinho do quarto dele é só pra enfeite, pra jogar roupa limpa quando lavar. A gente sabe. Tipo isso. Mas ele vai dormir mesmo aqui, ó, do ladinho da mãe, aqui, ó, do lado da cama. E aí a gente comprou esse da Safety aqui, ó. E olha que como ele é portátil, gente, pra levar, que maravilha. Vira de lado, vira de lado. Ó. Nossa, super portátil, né? Vamos abrir. É da Safety. É Safety, amor, que fala. Montou, gente. Eu achei ele muito pequenininho. Tipo assim, muito baixinho, sabe? Ou é a nossa cama que é muito alta? Será que é assim mesmo? Porque geralmente eles são mais altinhos, né? Mas vai servir, vida. É pra ficar Só que aqui ele do tá lado. mais baixo do que, por exemplo, o carrinho. Ué. A gente pode fazer o quê? Levar esse e deixar lá no apartamento, né? Já que ele é pequenininho. Balança, amor, balança. Ó. Que gracinha. Ah, eu gostei. Eu acho que quando vira a parte do balanço, ele fica mais alto, eu acho. Mas eu gostei também. Eu só não vou conseguir ficar levantando pra abaixar e pegar ele. Porque, tipo assim, você tem que abaixar pra pegar. Eu tô sentada, ainda tô abaixando. Tá vendo? Ó, ele é menor do que a alça da minha poltrona. Muito baixinho. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa que deixe ele mais alto, né? Amor, imagina. Leite. Banana picadinha. Leite em pó. Açúcar e aveia. A verdadeira dor de barriga. Faz pra mim. Se inscreva no canal, curte e comenta o vídeo.